Olá, se você é novo no canal, meu nome é Rafael Lopes e o vídeo de hoje vai ser dividido em três partes. A gente vai começar falando um pouquinho sobre o famoso relatório Focus, aquele relatório divulgado pelo Banco Central toda segunda-feira. Na sequência, a gente vai entrar no universo dos títulos públicos e falar um pouquinho sobre o cálculo para que a gente consiga projetar os ganhos advindos de um investimento no Tesouro IPCA. E por fim, a gente vai mostrar para vocês como o Tesouro IPCA não é um título livre de risco, apesar de ser um ativo de renda fixa, simulando alguns resultados fruto de oscilações nas taxas de juros. Bom, vamos começar olhando para o relatório Focus. O relatório Focus é um report divulgado pelo Banco Central toda segunda-feira, fruto de uma pesquisa que ele realiza com agentes de mercado toda sexta-feira. Então, o Banco Central submete essa pesquisa aos agentes de mercado na sexta, colhe os resultados, as respostas dessa pesquisa, e na segunda-feira da semana seguinte publica esse resultado no seu próprio site. Então, todo aquele que tem curiosidade, que quer acessar o último relatório Focus, você consegue toda segunda-feira entrar lá no site do Banco Central e acessar esses números. Vamos dar uma olhada no último divulgado, agora no finalzinho de abril, começo de maio. Olha lá, pessoal, a informação de inflação. A inflação normalmente é a informação que todo mundo olha primeiro nesse relatório Focus. Tem um histórico. Então, essa pesquisa, há 4 semanas atrás, estava apontando que a expectativa do mercado para a inflação, medida pelo IPCA em 2023, era uma inflação de 5,93 acumulada. Há uma semana, essa expectativa foi para 6,01 e, no último relatório, para 6,04. Ou seja, houve um aumento da expectativa. Isso tem acontecido ao longo dos últimos meses, mas nas últimas 4 semanas para agora subiu mais ou menos 0,11% ou 11 bips. Qual que é a importância disso? Isso é muito relevante quando a gente pensa sobre o impacto que as expectativas têm sobre a inflação presente. Vamos lá, para dar um exemplo e ficar claro para todo mundo. Imagina que você é um empresário, você tem o seu negócio e o seu negócio depende de capital de giro, você tem que repor estoque para que esse estoque se converta em venda futuramente. Se você olha para frente e entende que haverá um aumento substancial de preços futuros, você tende a antecipar esse aumento para se proteger e já começa a subir os seus preços de venda. Então, olhando para um aumento de despesa que você vai ter lá na frente, você antecipa a inflação, ou seja, a sua expectativa de inflação acaba gerando uma inflação presente, no momento corrente. Assim como se você tem também uma perspectiva de aumento de custos salariais, por exemplo, se você tem que reajustar a folha dos seus funcionários uma vez por ano pelo IPCA. Se você acha que esse IPCA vai ser mais alto, você tende a antecipar o aumento de preços para se proteger. Se você acha que os preços de aluguéis vão aumentar, e porventura no seu negócio você tem alguns imóveis alugados, por exemplo, galpões alugados, você tende também a fazer com que essa expectativa de inflação futura se reverta no seu comportamento presente. Numa situação um pouco mais grave, vamos dizer assim, isso tende a se intensificar, ou seja, você não quer ter dinheiro na mão, você não quer deixar dinheiro parado. Então, tudo aquilo que você pode, você antecipa de consumo. Esse aumento muito expressivo de demanda, no momento presente, fruto de um receio da inflação, ou seja, você não quer deixar o seu dinheiro investido, seu dinheiro parado, vamos consumir esse recurso, vamos transformar essa poupança em gastos, direcionar isso para a economia, aumenta muito a demanda, aumento de pressão de demanda no momento presente, também gera inflação. Então, olha como a expectativa de inflação está muito ligada ao comportamento presente que os empresários e a população adota de uma forma geral. Então, o relatório Focus, ele aponta para isso. Bom, dada essa questão, é muito importante a gente entender, então, o comportamento dos ativos financeiros que geram algum tipo de proteção inflacionária para os nossos investimentos, caso a gente tenha essa preocupação, caso efetivamente a gente queira garantir um ganho real, ou seja, um ganho de poder de compra acima da inflação. E para isso, eu vou
trazer uma segunda informação para vocês, para que a gente comece a entender um pouquinho, então, quais são algumas das alternativas de ativos financeiros ou produtos financeiros que geram essa proteção direta para a gente. Desde o início dos anos 2000, foi lançada a chamada plataforma do Tesouro Direto, que é a plataforma através da qual a gente investe em títulos públicos, que são as dívidas emitidas pelo governo. Esses títulos públicos têm 3 indexadores, ou 3 formas de remuneração. Um é o pós-fixado, que é o Tesouro Selic, esse é corrigido pela Selic. Um é o pré-fixado, aqui não tem um indexador, é uma taxa fixa, né? Mas eu posso alocar, por exemplo, num pré a 13%, aqui no caso, Tesouro pré-fixado 2029, por exemplo, paga 11,95% ao ano. Ou a gente pode alocar num Tesouro IPCA+. Vamos olhar, por exemplo, esse Tesouro IPCA+ 2035. Ele vence lá em 15 de maio de 35 e paga IPCA mais 5,92. Vamos selecionar alguns desses títulos para fazer algumas simulações com vocês numa ferramenta que, inclusive, vai ficar disponível depois aqui no nosso canal. A gente vai olhar para 3 títulos, o Tesouro IPCA mais 2029, Tesouro IPCA mais 2035 e Tesouro IPCA mais 2045. Vamos começar a preencher algumas informações com base nos dados do mercado hoje, né? Quanto que esses títulos estão remunerando, quanto que eles estão valendo. Essa planilhinha aqui. Então, vamos lá, pessoal. A gente está falando de Tesouro IPCA mais 2029, IPCA mais 2035 e IPCA mais 2045. Essas são as 3 datas de vencimento desses títulos. Todo título de renda fixa tem uma data de vencimento, todo crédito tem um vencimento. Se a gente olhar para cá, olha lá, Tesouro IPCA mais 2029, essa informação está aqui no site, 15 de maio de 2029. Tesouro IPCA mais 2035, 15 de maio de 2035. E o 45, 15 de maio também de 2045. Depois a gente vai passar todos os links para vocês. Bom, então, são essas datas aqui correspondentes. A gente está em maio de 2023, portanto, um prazo aproximado em anos para o Tesouro IPCA mais 2029, 6 anos, para o 2035, 12 anos, e para o 2045, 22 anos. Então, se eu comprar um Tesouro IPCA mais 2029 hoje, a gente tem um prazo até o vencimento de 6 anos, 2035, 12, 2045, 22. Vamos pegar a informação de juro real lá do site. Olha lá, o Tesouro IPCA mais 2029, IPCA mais 5,57, essa é a informação do juro real. 2035, 5,92 e 2045, 5,99. Então, vai ser 5,57, 5,92, 5,99. Já a inflação esperada, aqui a gente pode pegar uma informação de mercado. A gente sabe que a inflação meta do Banco Central é uma inflação que vai ser de 3% ao ano. Mas o mercado está projetando alguma coisa bastante diferente disso. Vamos vir para cá também, e aí a gente vai dar uma olhada num outro site, que é o site da Ambima. A gente vai passar também para vocês essa informação, consultar. Olha lá, nessa tabelinha cheia de número, a gente consegue ver mais ou menos a previsão do mercado para a inflação, que é essa coluna de inflação implícita. Vamos ver, para o prazo de 6 anos, a gente está falando aí de uma inflação implícita de mais ou menos 5,96, né? Então, vou colocar aqui na nossa planilha 5,96 de forma aproximada, e aí tem os outros 2 títulos, 2035 e 2045, a gente não tem informação para prazos tão longos, mas vamos pegar mais uma que a gente tem aqui então, 6,02. Vou compartilhar de novo aqui o Excel, vou jogar nessas duas, 6,02. Tudo isso, pessoal, só para lembrar vocês o objetivo, né, do que a gente está fazendo, que é calcular o quanto a gente ganharia se alocássemos nesses títulos. A gente sabe o quanto acima da inflação, mas vamos ver percentualmente o acumulado quanto vai ser. A taxa composta, um pouquinho de matemática financeira aqui, 1 mais 5,57 vezes 1 mais 5,96 menos 1. Vamos fazer isso para todos, né? O preço atual a gente vai pegar daquela informação do Tesouro Direto também, que está aqui, né? Então, vamos lá. Preço atual do Tesouro IPCA mais 2029, R$ 2.967,29. Vir para cá, colocar aqui. Ok, vamos pegar do 2035, 2.061,85, o preço unitário, né? Ok, vou jogar para cá. E depois o 2045, pegar aqui também, 1.145,17, jogar para cá.
vai entrar aqui. Legal? Bom, então qual será o preço no vencimento? Muito simples. Vou pegar esse cara e vou atualizar pelo juro nominal, considerando a inflação que a gente está projetando, né? Então vai ser o preço atual vezes 1 mais esse juro de 11,86, no caso do Tesouro IPCA mais 2029, elevado ao número de anos, olha lá. Então esses seriam os preços nominais. E o ganho nominal, divido esse cara por esse, menos 1, né? Esse é o ganho nominal acumulado. Legal, pessoal. Então, o que a gente tem que considerar é sempre o que a gente ganha acima da inflação, porque é isso que efetivamente traz poder de compra para a gente. Então, para a gente calcular o preço a valores de hoje, ou seja, tirando a inflação da jogada, só considerando efetivamente ganho de poder de compra, a gente vai fazer essa mesma projeção, mas considerando só o juro real. Então, vai ser igual ao preço atual vezes 1 mais o juro real, né? Elevado ao número de anos. Lembrando que essa taxa é uma taxa ao ano. Beleza, a gente faz aqui e chega nesses resultados, né, de ganho real. Então, para o caso do Tesouro IPCA mais 2029, se você comprar hoje, leva vencimento, 38% de ganho de poder de compra. No caso do 2035, 99%, 2045, 259%. Uma curva exponencial. Se a gente for considerar, né, um ganho de 100% em 12 anos, será que é pouco? Será que não é? É um ganho bem expressivo, né? Considerando que aqui, se a gente leva vencimento, não tem risco praticamente. Se a gente pensar, né, numa expectativa de vida, para alguém que hoje tem 40 anos, sei lá, de 100 anos, a gente está falando de 60 anos de horizonte de vida. 12 anos não é tanto, você dobra o seu capital, né? Dependendo de quanto você estiver conseguindo colocar ali, você vai ganhar muito dinheiro ao longo do tempo. É claro que é importante colocar aqui, essas coisas sempre têm que ser casadas com uma disciplina de poupança bastante rigorosa. Mas o fato é que o Tesouro IPCA+, dentro daquela questão toda que eu estava falando da preocupação com a inflação, ele gera para a gente uma possibilidade de ganho acima da inflação de forma garantida, se a gente levar esse ativo a vencimento. Então, isso é sempre algo que a gente tem que buscar, né, nas nossas alternativas de alocação. Mas, bom, chamando atenção para um outro ponto, que é relacionado ao comportamento desses títulos, vamos desmistificar a ideia de que a renda fixa não tem risco. Vocês vão ver que os títulos, principalmente esses de mais longo prazo, podem oscilar muito. A gente vai fazer também olhando para os dados dessa tabela, e aí eu vou ensinar vocês a fazerem esse cálculo. Vou jogar os prazos, ali repetir os que a gente colocou em cima, e os juros reais também, ó, simplesmente copiar, né? O preço atual, a mesma coisa, vou simplesmente referenciar a fórmula ali, a gente puxou tudo aqui para baixo. Bom, esse juro real hoje é de 5,57%. O que vai acontecer se esse juro oscilar? Se ele for, por exemplo, para 6,5%, ou se ele cair para 4%? Primeira coisa importante, pessoal, é que toda vez que os juros que remuneram um título de renda fixa sobem, o seu preço cai. E toda vez que esses juros caem, o preço dele sobe. Isso é a marcação a mercado. Bom, vamos colocar um choque de juros para os 3, então, de 1%. Os novos juros vai ser 1% mais o juro real atual, né, no nosso cenário. Quanto que vai ser o delta preço, o rendimento, né, se acontecer essa oscilação de taxa de juros? A oscilação vai ser calculada da seguinte forma, eu vou fazer esse choque de juros vezes o número de anos. Essa vai ser a oscilação percentual no preço do ativo. E aí o novo preço vai ser o preço que era originalmente, vezes 1 mais essa oscilação percentual, né? Agora, o volume da oscilação, ou o tamanho da oscilação em títulos mais longos. Olha para esse IPCA mais 2045. Se a taxa de juros, pessoal, sai de 5,99%, que é o juro real que hoje remunera, que a gente viu lá na tabela do Tesouro Direto, sobe 1% e vai para 6,99%, esse título cai 22%. Não é brincadeira, né? É muita coisa. Se levar vencimento, eu perco? Não. Se você levar vencimento, você vai ganhar esse valor que a gente calculou aqui em cima, garantido. Mas e ao longo do tempo, ao longo do caminho? Vai oscilar. Ah, pode ser então que numa semana eu perca 22%? Sim, pode ser. Se o juro subir em 1%, esse juro real, sair de 5,99 e for para 6,99, e você tiver esse Tesouro IPCA na sua carteira, ele vai ter uma queda de preço de 22%. Ah, mas e se então os juros, ao invés de subirem, eles caírem? Aí você vai ter o efeito oposto, né?
a alegria de ver uma supervalorização aí no caso de 2045 de 22%. É pouco risco? Não, não é, né? Por isso que a renda fixa, quando a gente quer fazer ou construir uma carteira mais conservadora, a gente tem que posicionar em títulos de vencimento mais curto. Vencimentos mais longos têm bastante risco, sim. Isso pode acontecer. Ok? Bom, a gente vai falar bastante sobre estratégias de investimento em encontros futuros, mas hoje a ideia era pontuar essas questões para vocês. Primeiro, a preocupação com a inflação. Segundo, como se comporta, né, o ganho nominal e real quando eu faço uma alocação no Tesouro IPCA ou no título IPCA+. Isso é muito relevante, muito importante para a preservação do poder de compra. Mas, aí vem a terceira parte, não esqueçamos da marcação a mercado. Esses títulos estão longe de serem títulos muito estáveis, eles oscilam sim, oscilam de forma relevante. Se for um título longo, pode ser uma valorização, uma desvalorização muito grande. Aqui também vem o seu objetivo. Normalmente, os IPCA+, o ideal é a gente carregá-los a vencimento, não mexer muito. Mas pode caber algum tipo de pequeno ajuste, mas partindo do pressuposto, né, que ele traz a garantia para a gente de ganho real até o nosso vencimento, se eu estou desenhando um objetivo de longo prazo e aguento essas oscilações, ou seja, se eu tenho perfil, né, isso é muito importante, um perfil adequado para carregar uma carteira de renda fixa que tenha prazos mais longos ativos, né, que oscilam mais, ok, eu posso concentrar um pouco mais nesses ativos. Se eu sou um investidor mais conservador, eu tenho que concentrar um pouco mais em ativos de curto prazo, para que eu não tome nenhum susto e eventualmente não seja levado a desfazer uma posição de forma inadequada ou sair, né, desfazer aquela minha estratégia original de carteira. Não deixem de se inscrever no nosso canal, toca no sininho para receber os alertas de novos conteúdos. Um grande abraço a todos.